a rotina do meu casamento se arrastava como um fardo invisível. Acordava, preparava o café, ouvia as notícias na rádio e cumpria as obrigações do dia. O marido saía para o trabalho, e eu ficava sozinha em casa, cercada por paredes que pareciam se fechar cada vez mais. A falta de comunicação era um eco constante, uma distância que crescia a cada dia. Conversas sobre o cotidiano tornaram-se superficiais, enquanto os sentimentos de solidão se acumulavam como poeira nas prateleiras. Numa tarde qualquer, recebi um convite inesperado. Um amigo do meu marido estava organizando um evento no bairro. Hesitei ao considerar a ideia de ir. O pensamento de sair parecia quase alienígena. Contudo, uma parte de mim ansiava por algo diferente, uma oportunidade para escapar da monotonia. Decidi que precisava me permitir essa pequena liberdade. O evento aconteceu na Praça do Comércio, onde as pessoas se reuniam para celebrar a vida com música e comida típica. O sol brilhava intensamente, refletindo nas águas do Tejo e fazendo tudo parecer mais vibrante. Ao chegar, fui recebida por rostos conhecidos que não via há tempos. A energia do lugar me envolveu e comecei a sentir uma leveza que há muito não experimentava. Conversei com velhos amigos e compartilhei histórias esquecidas. O cheiro dos pastéis de nata misturava-se ao aroma dos pratos típicos expostos nas barracas. Cada risada era como um sopro de vida em meio à monotonia da minha existência diária. Contudo, no fundo da minha mente, havia uma sombra persistente, a ausência do meu marido e a indiferença que pairava sobre nós. Foi então que o amigo do meu marido apareceu ao meu lado. Ele tinha um sorriso contagiante e um olhar que parecia entender a solidão que eu carregava. Conversamos sobre trivialidades enquanto observávamos as pessoas dançando ao som do fado que ecoava pela praça. Um olhar furtivo entre nós fez meu coração acelerar de forma inesperada, algo dentro de mim despertou. Senti uma inquietação crescer à medida que ele se aproximava mais. As palavras fluíam com facilidade entre nós e a conexão parecia ir além da amizade casual. Ele mencionou como sempre admirou minha força e resiliência, e isso me fez sentir valorizada pela primeira vez em muito tempo. Quando nossos olhares se cruzaram novamente, percebi que havia algo mais ali, uma tensão sutil mas palpável no ar ao nosso redor. A alegria do evento contrastava com o peso da realidade que eu deixara para trás por algumas horas. Enquanto o sol começava a se pôr atrás das colinas de Lisboa, uma parte de mim desejou permanecer naquele momento para sempre, longe das sombras da vida cotidiana. Mas sabia que essa nova sensação poderia trazer complicações indesejadas à minha vida já complicada. E assim fiquei ali, perdida entre risos e olhares significativos, sem saber o que fazer com essa nova inquietação dentro de mim. A música suave do fado ecoava nas ruas de Alfama enquanto eu caminhava, perdida em pensamentos. O cheiro do bacalhau grelhado misturava-se com a brisa do mar, trazendo à tona memórias de momentos que pareciam distantes. A luz do entardecer pintava as paredes das casas antigas, e cada esquina parecia contar uma nova história, mas a minha estava se desenrolando de uma maneira inesperada. O amigo do meu marido tinha um jeito especial de ouvir. Durante o evento, ele me fez rir como não fazia há anos. As conversas fluíam, e eu me sentia mais viva a cada palavra trocada. Quando nossos olhares se cruzaram novamente, uma onda de emoção percorreu meu corpo. O que era isso? Uma atração que eu não sabia que existia? Decidi convidá-lo para um café na Praça do Comércio. O movimento da cidade pulsava ao nosso redor, mas ali, naquele pequeno espaço entre nós, havia uma intimidade crescente. Ele compartilhava histórias sobre sua vida, seus sonhos e frustrações. Eu falava sobre as minhas inseguranças e o vazio que sentia em casa. Era como se estivéssemos nos despindo das máscaras que usamos diariamente. Você já pensou em fazer algo diferente? Ele perguntou, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me fez hesitar. A pergunta ecoou dentro de mim. O desejo por mudança começou a brotar lentamente. Enquanto conversávamos sobre nossos passados, um momento fugaz aconteceu.
Nossos rostos se aproximaram e, antes que eu pudesse pensar nas consequências, nós nos beijamos. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. A mistura de emoções era avassaladora, o medo da descoberta lutava contra a necessidade de sentir algo verdadeiro. Após aquele beijo inesperado, o silêncio tomou conta por um instante. Olhei ao meu redor para garantir que ninguém estivesse prestando atenção em nós. Mas era impossível ignorar a realidade, a vida continuava lá fora enquanto eu estava presa em um turbilhão interno. Devemos ter cuidado, ele sussurrou com um olhar preocupado. Suas palavras ressoaram como um aviso doloroso. Eu sabia que aquele momento poderia mudar tudo entre nós e também minha vida familiar. Decidi dar um passo atrás e refletir sobre o que havia acontecido. O caminho à frente parecia nebuloso e perigoso, as sombras do meu casamento pesavam sobre mim como uma nuvem escura. Mas o desejo de escapar daquela prisão emocional era forte demais para ignorar. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nele. Cada vez que via meu marido em casa, sentia uma desconexão ainda maior entre nós dois. Ele estava tão absorto na sua rotina diária que mal percebia minha ausência emocional. A cidade continuava vibrante ao meu redor, os mercados estavam cheios de vida e cor, mas eu sentia como se estivesse assistindo tudo à distância. A alegria dos outros parecia tão distante da minha própria realidade. Um convite para outro evento surgiu em meio à rotina monótona. Seria uma festa no bairro onde crescerá. Olhei para o convite com ansiedade. Seria uma chance de reencontrar pessoas queridas ou apenas mais um lembrete da vida que deixei para trás? As vozes da razão se misturavam com as promessas do desconhecido. A decisão estava diante de mim: continuar vivendo na sombra ou dar um passo rumo à luz incerta que começava a brilhar no horizonte. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas, e o cheiro do café fresco invadia a casa. O dia começava como qualquer outro, mas havia uma diferença sutil no ar. A lembrança do nosso beijo ainda estava fresca em minha mente, um momento que desafiava a rotina da minha vida. Decidi que não podia mais ignorar o que estava se formando entre nós. Nos dias seguintes, os encontros tornaram-se mais frequentes. Cada conversa revelava novas camadas de nós mesmos. Ele compartilhava suas frustrações sobre a vida e o trabalho, e eu fazia o mesmo, sentindo uma conexão crescer entre nós. Era um espaço seguro onde podíamos ser vulneráveis sem medo de julgamento. Nossos lábios se encontraram novamente em um momento de pura espontaneidade, e a culpa que surgia era rapidamente ofuscada pela alegria do instante. Caminhávamos pelas ruas de Alfama, perdidos em conversas sobre sonhos não realizados e memórias de infância. As ruas estreitas pareciam ecoar nossas risadas enquanto explorávamos cada canto do bairro. A música do fado flutuava no ar, trazendo uma melancolia que refletia nossos sentimentos conflitantes. O sol brilhava intensamente, mas havia nuvens escuras pairando sobre mim. A sensação de liberdade era intoxicante, mas a culpa me seguia como uma sombra constante. Lembranças da vida que construíra com meu marido surgiam como fantasmas indesejados. O peso da traição começava a me sufocar lentamente, mesmo enquanto buscava essa nova luz. Numa tarde ensolarada na Praça do Comércio, ele me surpreendeu com um olhar intenso e sincero. "O que estamos fazendo?", perguntou ele suavemente. A pergunta pairou no ar entre nós como um eco distante. Eu não tinha certeza se queria responder ou se preferia ignorar a gravidade da situação. "Não sei", respondi honestamente, sentindo o coração acelerar. "Só sei que me sinto viva quando estou com você." Ele sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos que não podia ignorar. A cada encontro, a linha entre amizade e algo mais tornava-se ainda mais tênue. Começamos a nos encontrar em lugares diferentes, cafés escondidos e praças tranquilas, longe dos olhares curiosos dos conhecidos. As conversas eram profundas e reveladoras, ambos tínhamos questões não resolvidas sobre nossas vidas. Um dia, enquanto caminhávamos pelo mercado da Ribeira, ele segurou minha mão de forma protetora ao ver alguém conhecido passar por nós.
O gesto simples fez meu coração disparar, era como se estivéssemos criando um mundo só nosso dentro daquela cidade vibrante. Mas as preocupações começaram a se acumular na minha mente como nuvens escuras antes de uma tempestade. O marido começou a notar mudanças em meu comportamento, pequenas coisas como eu me atrasar para o jantar ou estar distraída durante as conversas já não passavam despercebidas. Naquele momento crítico entre risos e silêncios pesados, percebi que algo precisava mudar antes que tudo desmoronasse ao meu redor. A pressão aumentava à medida que os dias passavam, e eu estava dividida entre dois mundos incompatíveis. Um convite inesperado para um festival local chegou até mim numa tarde qualquer, seria uma oportunidade perfeita para refletir sobre tudo isso longe das distrações diárias. Mas ao mesmo tempo, o amigo revelou que estava considerando uma mudança para outra cidade em breve. O dilema crescia dentro de mim: seguir meu coração ou manter a fachada da vida perfeita? Um último olhar entre nós carregou promessas de um futuro incerto e despertou uma coragem adormecida dentro de mim, mas seria suficiente para enfrentar as consequências? Acordei com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas, um lembrete da realidade que tentava ignorar. O silêncio ao meu redor era ensurdecedor, e a presença dele ao meu lado, embora reconfortante, trouxe uma onda de ansiedade. Passamos a noite juntos, um momento que parecia ter suspendido o tempo, mas agora a vida real se impunha novamente. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Cada passo em direção à cozinha era como atravessar um campo minado. O cheiro do café fresco invadiu o ar, lembrando-me da rotina que deixei para trás por algumas horas. Olhei para ele enquanto preparava a bebida, e seu semblante sereno contrastava com o turbilhão dentro de mim. O que significava tudo isso? O que eu realmente queria? Enquanto tomávamos café, nossas conversas flutuavam entre risos e silêncios constrangedores. Ele falava sobre planos futuros, mas eu me sentia cada vez mais distante. A ideia de sua mudança pairava sobre nós como uma sombra. A vulnerabilidade que compartilhamos na noite anterior agora parecia uma armadilha. E se você decidir ir? Perguntei, tentando manter a voz leve. Não sei, talvez eu precise ficar, respondeu ele, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir exposta. O dia avançava e as horas pareciam escorregar entre os dedos. A cidade pulsava lá fora, Lisboa estava viva com seu fado e suas cores vibrantes. Mas dentro de mim havia um vazio crescente. A cada risada compartilhada, sentia como se estivesse cavando um buraco mais profundo na minha própria vida. Decidi dar uma volta pelo bairro. As ruas de Alfama estavam repletas de turistas e moradores locais, o som da guitarra ecoava nas pequenas praças. Eu caminhava sem rumo, perdida em pensamentos sobre o que estava acontecendo comigo. O festival se aproximava e eu deveria estar animada com isso, mas tudo o que conseguia pensar era na fragilidade do momento que vivia. No mercado da Ribeira, os aromas das comidas típicas me despertaram memórias nostálgicas da infância e dos jantares em família. Um casal próximo ria e dançava ao som de uma música alegre, aquilo me fez sentir ainda mais sozinha. O contraste entre suas vidas vibrantes e a monotonia do meu casamento era gritante. Quando voltei para casa, encontrei meu marido sentado no sofá com um olhar pensativo. Ele levantou os olhos para mim e sorriu, mas havia algo diferente em seu sorriso, uma desconfiança talvez? O coração acelerou dentro do peito enquanto tentava disfarçar minha inquietação. Você está diferente, disse ele com uma leveza que não combinava com a intensidade da sua observação. Só estou cansada, respondi rapidamente, evitando seu olhar penetrante. O dia terminou sem grandes eventos, mas dentro de mim as perguntas continuavam a ecoar. Até quando conseguiria viver essa mentira? E se ele descobrisse? A ideia de perder tudo que construí me paralisou por um momento. Naquela noite, enquanto tentava dormir ao lado do meu marido, percebi que as sombras estavam se aproximando cada vez mais perto. As consequências das minhas escolhas estavam prestes a se revelar de maneiras inesperadas, não havia como escapar disso por muito tempo.
As horas se arrastavam, e a inquietação crescia dentro de mim. O olhar do meu marido, que antes era um reflexo de amor, agora carregava uma dúvida que não conseguia ignorar. Ele notou as mudanças em meu comportamento, pequenas nuances que não passavam despercebidas. A leveza com que costumava rir agora se tornará um riso contido, quase ensaiado. Naquela manhã, ao tomar café, ele perguntou: "Você está bem?" Parece distante. As palavras dele ecoaram em minha mente como um sino. A verdade era que eu estava distante, mas não apenas dele, estava distante de mim mesma. O peso da culpa me acompanhava como uma sombra constante. O telefone tocou e era o amigo do meu marido. Ele queria me ver, algo em sua voz soava urgente. Um convite para um passeio pela Alfama, onde as ruas estreitas e o fado poderiam nos proporcionar um momento de fuga. Hesitei por um instante, pensando nas implicações disso. Mas a necessidade de escapar da realidade falou mais alto. Nos encontramos sob os arcos da antiga arquitetura lisboeta. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. Conversamos sobre trivialidades, mas havia algo mais profundo pairando entre nós. Ele me contou sobre sua infância em Lisboa e as dificuldades que enfrentou para se firmar na vida adulta. A vulnerabilidade dele me tocou de uma forma inesperada. Às vezes sinto que estou preso em um ciclo, ele disse, olhando nos meus olhos com intensidade. Como se não houvesse saída. Suas palavras ressoaram em mim como se falasse sobre a minha própria vida. Eu entendo, respondi, sentindo a conexão entre nós se fortalecer a cada instante. E então aconteceu, nós nos beijamos. O mundo ao nosso redor desapareceu por um momento, era apenas nós dois e o peso das nossas realidades se dissolvendo no ar quente de Lisboa. Após aquele encontro, voltei para casa com o coração acelerado e a mente confusa. As paredes do meu lar pareciam mais opressivas do que nunca. O marido estava em casa assistindo televisão quando cheguei, ele olhou para mim com uma expressão que misturava preocupação e amor. Você parece diferente, ele comentou casualmente, mas eu sabia que havia algo mais profundo por trás da sua observação. Nos dias seguintes, as interações entre nós tornaram-se mais tensas. Eu tentava agir normalmente enquanto dentro de mim tudo estava desmoronando. A vida que construí parecia cada vez mais frágil. Então veio a proposta inesperada do amigo: vamos viajar juntos neste fim de semana? Preciso de alguém para conversar. Aquela sugestão acendeu uma centelha de esperança e medo ao mesmo tempo. Seria uma chance de escapar ou um passo rumo à destruição? Naquela noite, enquanto tentava dormir ao lado do meu marido novamente, ele sugeriu: que tal planejarmos uma viagem? Poderíamos ir à praia. A ideia me pegou desprevenida, o dilema entre seguir meu coração ou manter a fachada da vida perfeita me consumia. A realidade estava prestes a colidir com minhas escolhas e não havia como evitar as consequências disso por muito tempo. Na manhã seguinte, o sol entrava pela janela, iluminando o quarto de uma forma que parecia quase real. A proposta do meu marido ainda ecoava na minha mente. Ele estava tão animado com a ideia da viagem, mas eu me sentia perdida em meio a tantas emoções conflitantes. O amigo do meu marido havia revelado que estava se mudando para outra cidade e a ideia de que tudo isso poderia ter um fim me deixava inquieta. Decidi sair para arejar a cabeça. As ruas de Alfama estavam cheias de vida, como sempre. O fado ressoava ao fundo, e as vozes dos artistas pareciam contar histórias que se entrelaçavam com as minhas próprias angústias. Cada esquina trazia lembranças de momentos passados, mas também despertava desejos ocultos que eu tentava ignorar. Enquanto caminhava, encontrei uma antiga amiga em um café. O sorriso dela era familiar e reconfortante. Ela me convidou para sentar e conversar. "Como você tem estado?", perguntou, com um olhar curioso. A conversa fluiu naturalmente, mas logo percebi que ela notou algo diferente em mim. "Você parece distante", comentou.
Aquelas palavras ressoaram em mim como um eco distante da verdade que eu tentava esconder. Falei sobre a rotina do casamento, mas evitei mencionar o amigo do meu marido. Não queria expor essa parte da minha vida para alguém que conhecia meu passado. No entanto, o convite dela para um festival local fez minha mente girar. Era uma oportunidade de me reconectar com a cidade e com quem eu realmente era. Você deve vir comigo ao festival, insistiu ela. A ideia parecia tentadora, talvez fosse exatamente o que eu precisava para clarear meus pensamentos sobre o futuro. Quando voltei para casa, encontrei meu marido sentado à mesa, olhando mapas da viagem planejada. Ele estava tão entusiasmado que não consegui encontrar coragem para dizer a verdade sobre o que estava acontecendo dentro de mim. A pressão das expectativas familiares pesava sobre meus ombros como uma sombra constante. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem do amigo do meu marido: precisamos conversar antes de eu ir. Aquilo me deixou inquieta, não sabia se estava pronta para enfrentar essa conversa ou as consequências dela. No dia seguinte, fui ao mercado da Ribeira buscar alguns ingredientes frescos para o jantar. As cores vibrantes das frutas e legumes pareciam contrastar com a paleta cinza dos meus pensamentos. Enquanto escolhia algumas ervas aromáticas, lembrei-me das risadas compartilhadas com ele nas últimas semanas e da leveza que sentia ao seu lado. O festival se aproximava rapidamente e eu sabia que precisava tomar uma decisão antes de tudo mudar irreversivelmente. A incerteza pairava no ar como uma nuvem densa, cada momento parecia crucial e cheio de significado. Quando finalmente nos encontramos no festival, nosso olhar se cruzou por um instante prolongado, havia promessas não ditas entre nós naquele silêncio compartilhado. O coração acelerado indicava que não havia mais como voltar atrás. A coragem começou a brotar dentro de mim, mas o peso da realidade ainda era esmagador. O dilema entre seguir meu coração ou manter a fachada da vida perfeita continuava a me consumir enquanto as luzes do festival brilhavam intensamente ao nosso redor. As luzes do festival piscavam, refletindo a confusão que se instalava em meu coração. O cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se ao aroma doce das castanhas, criando uma atmosfera vibrante, mas eu me sentia distante. O olhar do amigo do meu marido ainda pairava em minha mente, como uma chama que não se apagava. A pulsação da música ao fundo ecoava a incerteza que me consumia. Enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, as vozes dos fadistas pareciam contar histórias de amor e perda. Eu me perguntava se a minha história também merecia ser contada. A ideia de um amor secreto, tão intenso e proibido, era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. O peso da culpa se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Encontrei-me com um amigo novamente em um canto mais tranquilo do festival. Ele sorriu para mim, e naquele sorriso havia um convite silencioso para que eu deixasse tudo para trás. Como você está? Ele perguntou, com um tom que parecia carregar mais significado do que as palavras simples sugeriam. Estou bem, respondi hesitante, sabendo que não era verdade. A verdade é que me sentia perdida entre o dever e o desejo. Você parece distante, ele observou, inclinando-se um pouco mais perto. Se precisar conversar. A oferta parecia tentadora, mas o medo de ser descoberta me paralisou. O olhar atento dele fazia meu coração acelerar, eu queria me abrir, mas as paredes que construía ao longo dos anos eram difíceis de derrubar. Naquele instante, decidi dar um passo adiante. Podemos nos encontrar amanhã? A pergunta saiu quase como um sussurro. Ele assentiu com a cabeça, e um sorriso iluminou seu rosto. Claro. A expectativa encheu o ar entre nós enquanto nos afastávamos lentamente. Ao voltar para casa naquela noite, a escuridão parecia mais densa do que nunca. O silêncio na casa era ensurdecedor, meu marido estava assistindo à televisão na sala, alheio à tempestade emocional que eu enfrentava. As horas seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança. No dia seguinte, enquanto caminhava pelas ruas coloridas de Lisboa em direção ao nosso encontro marcado, percebi que estava prestes a cruzar uma linha sem volta.
A cidade pulsava ao meu redor, os turistas riam e conversavam enquanto eu lutava contra minhas próprias emoções. Quando finalmente cheguei ao local combinado, ele já estava lá, esperando por mim com um brilho no olhar que fazia meu coração disparar. Conversamos sobre trivialidades no início, no entanto, logo as palavras foram se tornando mais profundas e significativas. Nós nos beijamos. Um gesto impulsivo transformou-se em algo muito mais profundo naquele momento, a conexão entre nós era palpável. Mas logo percebi o dilema novamente. O peso da vida dupla começava a pesar sobre mim como uma âncora pesada no fundo do mar. As consequências de nossas ações estavam à espreita em cada esquina da cidade que tanto amávamos. A conversa fluiu naturalmente até que ele mencionou sua mudança iminente para outra cidade. Isso cortou como uma faca afiada em meio à alegria do momento. Meu coração afundou com a ideia de perder não apenas o novo amor nascido entre nós, mas também a chance de redescobrir quem realmente sou. O festival agora parecia distante e irrelevante, tudo que eu queria era entender meu lugar neste mundo confuso onde as sombras e luzes dançavam juntas em perfeita harmonia, ou talvez desarmonia. Enquanto olhava nos olhos dele pela última vez naquele dia, percebi que precisava tomar uma decisão crucial antes que fosse tarde demais. O dia amanheceu nublado, refletindo a confusão que se instalou em meu coração. O peso da decisão pairava sobre mim como uma nuvem carregada. Enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, as vozes do fado ecoavam ao longe, mas não consegui me conectar com a melodia que antes me encantava. A vida parecia uma peça de teatro, e eu, uma atriz sem ensaio. A imagem dele não saía da minha mente. O olhar profundo que trocamos na última vez ainda queimava em minha memória. Havia algo ali que desafiava a lógica, um impulso que me atraía como um imã. Contudo, o medo de ser descoberta pelo marido e a culpa por traí-lo tornavam tudo mais complicado. A vida que construímos juntos parecia desmoronar sob o peso das minhas escolhas. Enquanto caminhava pelo mercado da Ribeira, os aromas das comidas típicas despertaram lembranças de momentos felizes. Um sorriso involuntário surgiu ao lembrar das risadas compartilhadas em refeições familiares. Mas logo foi ofuscado pela dor da alienação que sentia no casamento. O marido estava tão absorto em seu mundo que mal notava minha ausência emocional. Decidi ir ao festival local, um evento que sempre nos uniu como casal. A ideia de estar cercada por pessoas e música animada deveria trazer alegria, mas a ansiedade dominou meu ser. Ao chegar à Praça do Comércio, avistei amigos e conhecidos, mas nenhum deles conseguiu preencher o vazio que eu sentia. No meio da multidão, avistei o amigo do meu marido. Ele estava conversando com um grupo de pessoas, mas seus olhos encontraram os meus instantaneamente. Um calafrio percorreu meu corpo, havia algo inegável naquele olhar. Ele se aproximou e começamos a conversar sobre trivialidades, mas as palavras flutuavam entre nós como se houvesse um significado oculto. Você está diferente, disse ele com um sorriso suave. É só a rotina, respondi, tentando disfarçar a tempestade interna. A conversa fluiu naturalmente até que ele me convidou para dançar. No momento em que nossos corpos se moveram juntos ao som da música tradicional portuguesa, senti uma conexão intensa e inegável. Foi como se o mundo ao nosso redor desaparecesse, estávamos apenas nós dois. E então aconteceu, nós nos beijamos. O toque dos nossos lábios foi elétrico e inesperado, cada segundo parecia durar uma eternidade. No entanto, assim que nos afastamos, a realidade voltou com força total. A culpa invadiu meu peito como um veneno lento. O festival continuou ao nosso redor enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim. O amigo sorriu timidamente e sussurrou: podemos nos encontrar novamente? A pergunta pairou no ar como uma promessa ou uma maldição. Retornei para casa com o coração acelerado e a mente confusa. O marido estava na sala assistindo televisão, ele olhou para mim brevemente antes de voltar sua atenção para a tela brilhante à frente dele. A indiferença dele cortou mais fundo do que qualquer palavra poderia fazer.
Naquela noite, enquanto me preparei para dormir, percebi que não havia mais volta. As sombras do meu casamento estavam mais profundas do que nunca, e as luzes prometiam uma nova jornada, mas qual caminho eu realmente desejava seguir? A escolha agora era minha, mas o medo do desconhecido era aterrador. O amanhecer traria consequências inesperadas, e eu precisava estar pronta para enfrentá-las.